Alô turma, um grande abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV. O Boletim AV que chega num oferecimento da Mais Ágil. Você que tem um dinheiro guardado de fundo de garantia, você pode procurar a Mais Ágil, você está vendo o telefone, está vendo também na descrição todas as maneiras que você pode chegar até a Mais Ágil via WhatsApp e eles vão antecipar o seu dinheiro do fundo de garantia. O fundo de garantia é um dinheiro que fica lá às vezes guardado, faz a consulta, é rápido, é fácil, saber se tem dinheiro do fundo de garantia seu depositado. Se tiver, você pode fazer essa antecipação através da Mais Ágil. Quer pagar uma conta, quer de repente fazer uma compra, comprar um carro, dar entrada em algum bem que você queira, usa esse dinheiro. A Mais Ágil faz essa antecipação para você, em 24 horas eles já dão um resultado para você. Muito fácil. Entre em contato e você vai ter uma assistência plena de alguém que tem expertise para isso, que está muito atualizado com esse assunto. É a Mais Ágil na abertura do Boletim AV. O Boletim AV, que não poderia ser diferente, vai destacar hoje a entrevista que terminou agora há pouco. Acabamos de chegar do CT Moacir Barbosa, entrevista concedida pelo sócio fundador da 777 Partners, a empresa norte-americana que a partir de hoje comanda o futebol do Vasco em 70%. O Vasco tem 30%, 70% da 777. Josh Wander esteve ao lado de Luiz Melo, diretor agora executivo, o CEO da SAF, e Paulo Brax, que vai ser também o executivo mais do futebol, o homem que vai comandar o futebol. Ambos foram apresentados, Luiz Melo agradeceu a confiança, principalmente agradeceu a Jorge Salgado e ao vice-presidente de finanças, Adriano Mendes, que o colocaram dentro do clube, disse que o trabalho vai ser árduo, mas tem muita confiança de manter. E também deixou claro que há uma necessidade, depois de 1 ano e 8 meses, tão recluso, de começar a botar um pouco mais a cara a tapa, de poder dar satisfação, de poder falar com o torcedor do Vasco nesse processo, que é um processo que vai demandar um tempo, é claro, para que o torcedor possa entender plenamente. Já Paulo Brax foi direto e reto, como é. Disse que é calmo, que é tranquilo, mas que está dando ao grupo de jogadores muita tranquilidade, muita confiança. Viu no grupo um grupo comprometido, um grupo afim, muito afim mesmo, de levar o Vasco à Série A e que esses jogadores merecem o apoio do torcedor. Reconheceu que o torcedor sempre faz isso, mas disse que a torcida é o maior craque do Vasco, é o grande reforço que o Vasco tem para conseguir o acesso. Aliás, abrindo um parênteses, antes da gente falar mais da entrevista de Josh Wander, hoje de manhã no Bom Dia Gigante, eu trouxe essa informação. Se o Vasco perde ontem para o Guarani, dificilmente o Emílio Faro hoje seria o treinador. Foi até perguntado isso na coletiva ao Josh em relação a técnico e ele deixou bastante claro. Quem comanda isso é Paulo Brax. Quem ouviu o Bom Dia Gigante hoje sabe a informação concreta. Guarani, se ganhasse ontem, provavelmente hoje um novo treinador já estaria contratado, porque há sim treinadores que estão aí no mapeamento. Mas como Emílio Faro conseguiu uma vitória e os jogadores estão muito imbuídos do acesso, foi algo que chamou muita atenção de todos aqueles que estavam antes do jogo. O pessoal da 777, o próprio Paulo Brax, que vem convivendo com os atletas, como o grupo está fechado, como o grupo está afim de conseguir o acesso. Por isso, a intenção é manter, é ter sim o Emílio Faro como treinador para o restante da competição. Volto a dizer, se perder 3 partidas, vai manter o Emílio? Dificilmente, mas o Emílio hoje é o técnico do Vasco e a ele está sendo dada toda a segurança e todo o suporte. Teve 2 reveses? Teve, perdeu para o CSA jogando mal, perdeu jogando mal para o Bahia, mas ontem conseguiu uma vitória. Talvez não tenha sido uma atuação esplendorosa, mas conseguiu o resultado. Por isso que o assunto técnico durante a coletiva foi en passant. É uma decisão de Paulo Brax e hoje a decisão do diretor executivo de futebol da SAF é essa: dar a Emílio Faro a continuidade do trabalho, a tranquilidade, mas atento a tudo que possa acontecer. São 11 jogos e o grupo muito unido, uma união muito grande, um espírito muito bom, sem vaidade, sem briga, mesmo depois de 2 derrotas, chamou muito a atenção como o grupo está mentalmente forte para conseguir esse acesso. Vai se manter o Emílio Faro. Voltando à coletiva de Josh Wander, 3 assuntos chamaram muito a atenção dentre as muitas boas perguntas feitas pelos jornalistas.
Primeiro, em relação à declaração dada em março, quando ele, num jogo Vasco-Flamengo, chegou a afirmar, muita gente achou que seria uma bravata, de que seria a última vez em que Vasco e Flamengo jogariam em desnível financeiro. E hoje, perguntado sobre isso, ele disse claramente, a promessa está mantida. Mas nem sempre desnível quer dizer apenas grana, financeiramente investimento. Às vezes, o dinheiro se transforma em estrutura, às vezes o dinheiro se transforma em segurança, até para você trazer as pessoas para dentro do Vasco. O Vasco precisa ter estabilidade financeira, palavras de Josh Wander. Uma outra pergunta que foi feita, eu fiz essa pergunta porque tinha uma dúvida muito grande, porque é uma dúvida do torcedor em relação ao futuro, porque muito se diz que um fundo de investimento apenas tem interesse em comprar massas falidas, empresas quebradas, como o Vasco é, conseguir recuperar e vender daqui a 3, 5 anos para dar retorno àqueles que investem no fundo, que a 777 faz a gerência. E Josh foi bastante claro, não é assim que nós trabalhamos. Trabalhamos com um fundo que não tem prazo para retorno. 3 a 5 anos não existe. Queremos trabalhar com o Vasco a longuíssimo prazo. Buscar o Vasco para 30, 40, 50 anos, ser autossustentável, não precisar nem de se pensar em relação à venda. Esse aspecto foi muito importante. E hoje, a pergunta clara sobre o que fazer, porque o Vasco depende de 11 jogos para começar um grande projeto ano que vem na primeira divisão, que aliás foi outro aspecto colocado por Josh Wander. Busca por um CT melhor, já começaram os estudos, ele está hoje, antes de viajar, indo ao encontro do governador Cláudio Castro por conta da questão do Maracanã, já buscando dar a Paulo Brax todo o respaldo, salários pagos na segunda-feira, toda a situação de estrutura do clube, tudo que for necessário para o time subir, enfim, não há como contratar. O processo atrasou, por isso que a 777 não conseguiu entrar na janela com dinheiro. Agora é dar todo o suporte, toda a condição de trabalho para que os atletas possam segurar essa bronca e classificar o Vasco para a Série A em 2023. São pontos importantes da entrevista e eu prometo a você logo mais no Avenews trazer todos os detalhes da entrevista, com tradução, os membros estão ajudando aqui, fazendo legenda, agradecendo a todo mundo. E hoje o News é do torcedor. Nós vamos abrir para 3 membros, mas você pode participar, você pode tirar as suas dúvidas. A gente vai abrir para o torcedor, que hoje teve o primeiro contato com o Josh Wander como gestor do futebol do clube. O que se esperar dessa nova fase do Clube de Regatas Vasco da Gama. E para encerrar o News, uma informação importante que não tem nada a ver com a entrevista coletiva, envolve o meio-campo Juninho. Ontem o Vasco divulgou uma nota informando que um atleta do clube havia sofrido ameaças, principalmente os seus familiares, por conta de redes sociais, que os advogados do Vasco já estavam tomando ciência disso. Pois bem, hoje eu tive a oportunidade de conversar com os empresários de Juninho que me garantiram, não há nenhum problema com o Juninho, não foi ele o ameaçado, mas houve uma conversa muito séria deles com o jogador, dizendo claramente, primeiro que o jogador não está indo para os jogos, porque depois de uma lesão teve um problema sério gripal, uma gripe muito forte, acabou ficando fora desses 2 últimos jogos. Eles disseram a Juninho, você precisa se enquadrar. E Juninho disse que vai inclusive fechar o Instagram, não se sabe se é a medida mais assertiva, mas que vai fechar o Instagram. Colocou claramente que não fez nada por maldade, estava no momento de folga, mas é claro que foi alertado. Não era o momento, não é o momento. O Vasco está brigando por um acesso. A impressão que passa é que ele não está nem aí para a Voz do Brasil. Está. Então, Juninho foi chamado a atenção, o clube já fez a orientação também e nesse momento esse é o posicionamento. Juninho que não deve ir para Portugal, a janela fecha amanhã e até agora não pintou a proposta que se esperava, e para o mundo árabe até o dia 14 está aberto. Pode ser que essa situação do mundo árabe aconteça e Juninho, que hoje seria melhor, segundo até a avaliação daqueles que trabalham com ele, de repente dar um pulo para fora do Vasco, buscar outros ares, porque aqui realmente o quadro está complicado para ele. Ele também tem consciência que não ajudou, que realmente não deveria fazer o que faz, apesar de ser algo muito inocente, mas que os momentos são inadequados. E também, no elenco, perdeu espaço. Andrei Santos entrou e não sai mais, Marlon Gomes entrou e também não sai mais, e Juninho acabou ficando para trás. Logo mais, no Avenews, a partir de 9h30 da noite, estaremos com os membros do canal Atenção Vascaínos e com a sua presença, fazendo uma análise completa da entrevista de Josh Wander e também a apresentação de Paulo Brax e de Luiz Melo como diretores da Vasco SAF. Agora sim, o Vasco da Gama tem
no seu futebol, 70% da 777, 30% do clube, e isso agora é como vai ser. Torcer para que a coisa possa andar, que o Vasco possa voltar a ter pujança para dar alegria à sua imensa e apaixonada torcida. Grande abraço a todos vocês, logo mais a gente se fala a partir de 9h30 da noite no News ao Vivo. Tchau.